que eu estarei contigo. Né? E assim, foi tão diferente que foi um misto de emoções, né? Primeiro me senti honrado de ter a oportunidade de falar de Deus para todos os nossos irmãos aqui na igreja. Depois eu desespero, porque eu trabalhei até 6h10 hoje. É engraçado, né? Quando o povo fala, né? Mas assim, apesar disso, meu dia foi tranquilo, mas a cabeça, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Mas enfim, vamos entender a palavra mais uma vez. Vamos abrir nossa Bíblia em Ezequiel 47. Eu quero ler só do 3 ao 6. E foi tão engraçado, gente, que eu fiz um esboço aqui de 4 páginas. E aí, quando eu terminei, tomei banho e voltei a sentar para ler a palavra mais uma vez. Aí Deus falou comigo, não é isso que você vai falar. Eu falei, mas Senhor, como assim? Eu vou ir sem nada. Ele falou, você vai falar sobre comprometimento. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Né? Então vamos ler. Ezequiel 47, versículo 3. O homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora é um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só podia atravessar nada. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Vamos fazer mais uma oração, gente? Senhor Deus, aqui, meu Pai, quero agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade. O Senhor conhece nossos corações, meu Pai, e sabe que não foi fácil. A vontade de dizer não foi muito grande, mas o Senhor está comigo em todos os momentos. E nessa noite, Pai, tudo que eu venho externar nessa noite, meu Deus, seja a sua mensagem para o seu povo, Pai. Que nada venha ser de mim, Senhor, mas tudo do Senhor. Que todos nós venhamos sair diferente nessa noite, Pai. Que essa mensagem venha fazer a gente pensar, né, como está a nossa vida hoje, como está a nossa vida de cristão, qual é o comprometimento que nós estamos tendo dentro da sua casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Que o Senhor venha nos acompanhar ao longo dessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode sentar, pessoal. Então, eu estava lendo essa palavra no oferta para vocês mais cedo e Deus foi falando comigo de uma forma, e aí eu terminei de ler ela, fiz o meu esboço bonitinho, e aí tomei banho e voltei novamente e Deus falou, não, você fala outra coisa. E essa palavra foi tão funda no meu coração porque eu entendi nesse capítulo que tem a ver com o nível espiritual que nós cristãos estamos tendo, né? Vamos lá passar no versículo 13 aqui, quando o homem fala, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Eu me vi pensar que, infelizmente, em momentos da minha vida eu estive nesse momento que eu acreditei, eu reconheci Jesus como único Salvador, vivo pela salvação, mas é só isso, mais nada. É aquela fé rasa, aquela fé que você só vai buscar algo quando realmente surge um momento difícil na sua vida e na minha vida, né? É aquela fé, é aquele momento que a gente se encontra,
que a gente vive a nossa vida sem entregar na mão do Senhor. Infelizmente, por vários momentos da minha vida eu também passei por isso. E o resultado disso é que, infelizmente, a gente vai pagar por isso. Quando nós não apresentamos, quando a gente não está no Espírito Santo, infelizmente a gente faz coisas no dia a dia que acabam nos afastando do Senhor. Então, assim, eu fui lendo mais ainda, no capítulo, no versículo 4, ele já fala: ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Aí eu parei para analisar mais uma vez. Falei: Senhor, eu também já tive nesse momento. Já tive naquele momento que a minha vida, só do fato de eu pensar que eu estava salvo, eu estava estagnado. Eu via aos poucos no dia de domingo, somente no dia de domingo, participava daqueles momentos religiosos, que a gente acaba ficando religioso, porque a gente está uma parte no mundo, uma parte no espírito. E quando a gente lê essa palavra aqui, a gente entende que a água é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Senhor. E quando a gente vai pensando mais ainda, quando a Bíblia fala que o homem, que as águas estavam tocando no seu tornozelo e aqui ao joelho, a gente entende também que existe uma segurança que o mundo dá a ele. Por quê? Porque a gente está pisando na terra. A terra, eu pelo menos entendi dessa forma, que significa o mundo. Então, muitas das vezes, a gente deixa que o mundo nos dê uma falsa segurança, aquele serviço que nos dá uma falsa segurança de que a nossa vida vai ser completa, e infelizmente não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós aquela entrega que teve lá no início, lá em Gênesis, onde Deus supria todas as necessidades de Eva. Deus colocou água, colocou comida, não deixou faltar nada a eles. Então Deus quer que a gente venha buscar isso verdadeiramente. Ainda mais para frente, no versículo 5 fala que mediu mais 500 metros e agora o rio que não conseguia atravessar porque a água havia aumentado. Não, desculpa. No versículo 4, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Em outras versões, fala que bateu até no ombro. Aí eu também já tive momentos bem recentes que eu estava nessa fase. Porque o que acontece? A gente conhece a palavra do Senhor, a gente ouve a palavra do Senhor, a gente sente a presença do Senhor, a gente tem um direcionamento do Senhor, o Espírito Santo está conosco, mas a gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de viver para Deus, porque é muito difícil para um recém-convertido ou para uma pessoa, eu te falo para mim, uma pessoa que não teve um lar cristão, entender que ao longo do processo do cristão você vai ter que deixar muitas coisas que na sua cabeça é certa, mas que para Deus não é certa. Muitos amigos que você tem que infelizmente não te levam para a presença do Senhor, pelo contrário, eles te levam para sair da presença do Senhor. Então a gente fica ali a 75% no Espírito e 25% na terra, porque quando você está com a água na cintura ou no ombro, você sente a presença do chão da terra firme. Então você sabe, se você ficar ali, você não corre perigo. Então a gente fica assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou me entregar mesmo? Será que é isso mesmo? E a gente fica com medo, principalmente quem tem família, Às vezes Deus fala para você assim: não faça isso, mas você vê que é mais fácil você fazer, porque momentaneamente vai dar um resultado que vai atender você, sua família, sua expectativa. Só que essa expectativa é colocada em nós através do mundo, e não do Senhor.
Porque tem uma palavra que eu estava lendo essa semana agora também, que se não me engano é Filipenses. Ela fala assim: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam, e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, continuando lendo aqui, no 5º versículo ele fala que chegou um momento onde as águas tomou ele, que ele não conseguia mais sentir o chão. Que eu acho que essa é a verdadeira, como posso dizer, é a verdadeira entrega que Deus espera de nós. Porque quando você está numa piscina e você não sente o fundo da piscina, você fica ali. Se você não souber nadar, você fica à mercê da água. E se você está dentro do rio, como aqui é a palavra, você fica literalmente à mercê das correntezas. Você pode até tentar sair, mas a correnteza vai te jogar para o lado que ela quer. Então eu acredito que Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles querem nos levar para lugares que a gente nunca imaginou estar, para viver aquilo que nunca imaginamos viver, para alcançar pessoas que a gente nunca pensou em alcançar. Essa palavra falou tão forte comigo, essa parte, porque assim, infelizmente, pelo fato da gente, do mundo, de sugar tanto, às vezes a gente trabalha tantas horas na empresa, vai até casa, estuda, tem mais afazeres na casa, infelizmente, a gente vai esfriando na fé, vai se esvaziando do Espírito Santo. E no versículo 5 que fala que ele, Ezequiel, chegou num ponto onde a água tomou ele por inteiro. E eu quero nessa noite aqui declarar para todos que Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai invadir nossos corações, nossas mentes, e que a gente venha viver realmente aquilo que Jesus Cristo quer que a gente viva. Porque às vezes eu fico me empolgando, a gente tem que realmente se desligar das coisas do mundo. É muito difícil. Quando o pastor me chamou hoje para pregar, a primeira coisa que eu fiz foi apagar o aplicativo do Instagram e do Facebook, porque ia me atrapalhar e atrapalha. Muitas das vezes a gente não tem tempo para dar a palavra do Senhor. Isso acontece comigo direto, mas se você olhar no seu celular, você ficou 2, 3 horas nas redes sociais. Então, infelizmente, as coisas do mundo estão sempre ali, sempre nos dá aquela segurança, aquela falsa segurança. E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente vive o extraordinário. Só que para isso a gente precisa passar por um processo. Essa palavra também eu entendi que tudo é um processo. Ezequiel ele não foi direto lá para o fundo, vamos dizer assim, né? Ele teve que passar por um processo. Então ele foi lá no tornozelo, ele sentiu a refrescância do Senhor da palavra, né? Aí depois ele foi para o joelho, e aí ele foi sentindo mais uma vez o tão agradável que é a presença do Senhor. E aí ele foi mais, ele foi buscando mais. E da mesma forma é a palavra do Senhor. Quanto mais a gente lê ela, mais a gente busca, mais a gente entrega, mais a gente nega a carne. E eu acredito que a felicidade plena e verdadeira estará conosco. Porque eu fico muito preocupado comigo e com a minha família, porque tudo que envolve a palavra do Senhor é motivo ou de chacota ou de afronta. Infelizmente, se a gente não nos cuidar para que isso não venha nos afetar, a gente vai acabar se esfriando e deixando que o povo lá fora, infelizmente, afeta nós. Então, assim, a palavra foi curta, porque, como eu falei, realmente eu preparei algo, mas Deus quis falar para mim assim: fala no nível que cada cristão está espiritualmente dentro das nossas igrejas, dentro do nosso dia a dia. Glória a Deus. Porque
E assim, é engraçado que eu já tinha lido essa palavra várias vezes e eu nunca tinha visto dessa forma. Nunca tinha me tocado dessa forma. Não sei se é porque eu dei uma afastada esses dias agora, e aí ela falou mais forte comigo agora, justamente por causa disso. E para a gente ficar atento, para a gente analisar como que nós estamos, como que a gente está perante a Deus. Será que a gente está vivendo mais as coisas do mundo que as coisas de Deus? Será que a gente está dando mais liberdade para o mundo que para Deus, que para o Espírito Santo? A gente viemos pensar sobre isso, que essa palavra venha realmente tocar nos nossos corações, porque eu acho que ela fala para os cristãos, ela fala para o povo de Deus, para a gente analisar a nossa vida e ver que a gente precisa do Senhor, que Ele é essencial nas nossas vidas. Eu estava até conversando com a minha esposa essa semana. Eu tenho minha cunhada, ela ganha muito bem, assim, mas sim, muito bem mesmo. Só que infelizmente toda a família dela é tribulada, porque tudo que envolve o nome do Senhor, ela não nasceu na casa dela, e ela já foi batizada, ela cresceu na igreja. E eu vejo tantos distúrbios que eles têm em casa pela falta de crescer com a palavra do Senhor, buscando o Senhor. E eles buscam, não só eles, mas a gente também, a felicidade em lugares que ela não vai estar. Ela vai ser uma felicidade momentânea. Então, assim, eu chego e falo, Cunha, vamos buscar, ler a Bíblia, leva seus amigos da igreja, olha o que está acontecendo dentro da sua casa. Não estou pedindo para você ser religiosa não, mas vai devagarzinho, deixa Deus te usar. Você conhece a palavra, deixa Deus chegar aos seus filhos. E com essa restrição tão grande que você tem dentro de casa, infelizmente seus filhos ficam sem conhecer a palavra do Senhor. E aí, quando eu conversando com a minha esposa sobre isso, aí Deus tocou no coração da minha esposa também. Porque ela falou, amor, é ruim, né, você proibir sem estar ao seu lado. Eu falei, é muito ruim, porque por mais que a nossa salvação individual, você é a base daqui em casa, eu sou sua base, você é a minha base. Então, um dependendo do outro, porque automaticamente qualquer coisa que eu vou fazer para Deus, infelizmente, você está sujeito a ataques, porque você não está se cuidando, você não está se guardando, você não está orando, você não está buscando, e automaticamente isso afeta a mim. Aí até falo um pouco da palavra da Luz também, sobre essa questão da fé. Eu perguntei para ele, onde que você está nesse momento? Você está casado de tornozelo? Está no joelho? Onde que você está? Ela até brincou, não, eu estou infelizmente, eu não estou na terra. Eu nem cheguei encostando na água. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar isso para vocês, para a gente realmente analisar como está a nossa vida espiritual, qual o grau de comprometimento que estamos tendo com o Senhor. Porque nessa vida tudo é passageiro, tudo vai passar, somos apenas cordões, né, de Deus. Tudo que está aqui não vai levar nada. E que a gente venha entender que realmente, de coração, nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. E depois a nossa família, e depois as outras coisas que Deus vai acrescentando. Eu agradeço pela oportunidade do pastor, pela confiança que ele teve em mim. E quero dizer que eu estou à disposição sempre que o Senhor precisar. Como uma vez meu primo falou, que ele também não negaria, né, falar de Deus, porque eu acho que se negar de falar de Deus é literalmente você negar a Deus. Então isso é muito forte quando Pedro negou a Deus 3 vezes, né? Infelizmente, eu fico até emocionado em falar isso, porque a gente perde muito tempo da vida no mundo, né? Sem buscar a Deus.
quando a gente ia buscar Deus, aquela felicidade que a gente tanto almejava com os bens materiais, né, com a família e tudo mais, você se encontra nele, exclusivamente nele. Você pode estar passando por dificuldade financeira, com problemas em casa, né? Mas Deus sempre nos soube, né? Então, mais uma vez, quero agradecer ao pastor Normando e quero agradecer ao Pedro também, porque ele me convidou, né? Ele plantou uma semente e eu estou aqui hoje, por causa do Senhor, falando de Deus. Glória a Deus, aleluia.